pena de morte, prisão perpétua, progressão de pena ou mais amor e menos ódio. O que de fato seria mais justo para aquele brutal assassino de crianças em Blumenau? Eu sei que o assunto de hoje vai dividir opiniões, por isso eu peço a você encarecidamente, fica comigo até o final do vídeo e é claro, né, se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta e compartilha, tá bom? Vamos pro vídeo. Essa semana nós tivemos o triste, lamentável e repugnante episódio de um homem entrando em uma creche e matando a machadadas 4 crianças. Alguns vão dizer que esse crime foi movido por um jogo, e não importa, algo brutal, algo cruel que choca toda uma sociedade. Segundo o Leandro Ruschel, ele é um investidor e ele é comentarista político. O que se sabe até agora sobre este brutal algoz de Blumenau, que assassinou impiedosamente 4 crianças pequenas numa creche? Primeiro, ele foi preso quando adolescente por ter esfaqueado o próprio padrasto, isso mesmo, foi preso por esfaquear o próprio padrasto. Mas como ele era de menor, infelizmente a nossa lei fez com que ele rapidinho saísse e tivesse liberdade. Ficou preso pouco tempo. Segundo, quando adulto, ele foi preso por posse de drogas, por lesão corporal, por dano à propriedade. Inclusive, tem até vídeo dele ali, né, momentos antes desta chacina, dele no elevador, fazendo alguns golpes de boxe, alguma coisa assim no espelho do elevador. Todavia, mesmo com este histórico farto de crimes, a polícia disse que este sujeito, no momento do ataque, estava sob surto psicótico. Você percebeu que essas pessoas em surto psicótico, dificilmente elas invadem creches na favela da Rocinha, no Morro do Alemão. Não fazem isso. Elas não têm surto psicótico e invadem o quartel do BOPE ou o quartel de qualquer outra polícia. Mas sempre são creches e escolas em lugares afastados do domínio da polícia, do controle da polícia e também do controle do tráfico, claro. Ou seja, é um surto psicótico seletivo e mas muito bem pensado. E segundo, isso também acontece devido às nossas leis que são frouxas. Nós temos um sistema jurídico cheio de brechas que só favorece bandidos. Veja, os assassinos do jornalista Tim Lopes, que sequestraram o jornalista, que torturaram, atearam fogo e mataram o jornalista. O primeiro, em 5 anos, já estava posto em liberdade, e o segundo em 7. Os assassinos daquele menino João Hélio, né, um caso que chocou o país também, todos eles já estão na rua novamente. Em breve nós veremos os direitos humanos em defesa deste psicopata. Não da família das vítimas, mas em defesa deste psicopata. E eu não falo nada se não sair até série na Netflix. Mas e nós como cristãos? Olha, como cristão, de fato, eu creio que a salvação para este assassino, mediante o arrependimento de seus pecados, mediante a fé em Jesus Cristo, claro que eu acredito. Todavia, uma pessoa dessa, ela não pode mais viver em sociedade. Biblicamente, esse tipo de pecado ou crime hediondo era punido com a morte. Eu sei que alguns cristãos vão dizer assim, olha, como cristãos nós não podemos ser a favor da pena de morte. Quem disse para você que não podemos? Ora, pastor, nós temos um mandamento, não é não matarás. Quem dá a vida é Deus e somente Deus pode retirar a vida. Primeiro que a melhor tradução para aquele mandamento é não assassinarás. Exatamente o que este homem fez, de forma brutal e cruel, assassinou 4 crianças. Além do mais, você vai ler ali Êxodo capítulo 22, versículo 2, a Bíblia autorizando a matar em legítima defesa, e o texto ali é bem claro, né? Olha, se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar o seu sangue. E não apenas isso, há ordens divinas para juízes, para que eles sejam justos e punam assassinos intencionais. No nosso caso, a nossa lei seria o crime doloso, né? Com dolo eventual, quando há intenção de matar. Os juízes eram ordenados por Deus para que eles pudessem punir esses homens com pena de morte, executando pena. E quem de fato executava essa pena? O Estado? Ah, pastor, mas isso é um tipo de pensamento. Não. Romanos capítulo 13, versículo 4, Paulo vai dizer assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. Ministro de Deus e vingador. Olha a palavra como que é forte. E reparem no começo do texto. Não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Antigamente não tinha a arma, né, que nós temos hoje, a pólvora não tinha sido inventado. Você acha que realmente a espada que era trazida era para qual motivo? Era para que ele pudesse ali cortar, né, o pão e passar manteiga? Claro que não. Era para passar no pescoço de criminosos como esse. Levítico é um outro texto bem claro, onde vai dizer que quem matar alguém certamente deve morrer, né? Então diz assim, certamente deve morrer. Você tem Êxodo capítulo 21 dizendo que se um homem, ali ele de repente agredisse, empurrasse alguma mulher grávida e causasse dano ao bebê,
de modo que o bebê viesse a morrer, este homem também deveria ser morto. E depois esse texto é dito, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, para mostrar que a punição tem que ser justa. Não pode ser além daquilo que o agressor fez e nem a quem, deve ser justo. Você tirou uma vida, você deve perder a sua vida. Assim que funciona na Bíblia. Resumindo, o cidadão de bem, ele podia, em legítima defesa, matar. O Estado devia, tinha o dever, a ordenança de Deus sobre o Estado para que pessoas assim não ficassem vivas. Pastor, mas eu sou contra a pena de morte mesmo assim porque vai morrer inocente. Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando de crimes hediondos e brutais como este, onde no momento deste há um inocente, não tem como. Presunção de inocência diante de um ato gravado, diante de um ato brutal. Mas ainda assim, se você acha que pena de morte não funciona, veja o exemplo da Indonésia. Em 2015, um brasileiro traficante tentou entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína. O nome dele, Marcos Asher. E lá na Indonésia, eles punem o tráfico com pena de morte. E ele foi julgado e realmente foi provado que aquela droga era dele. Por mais que o Itamaraty, por mais que o governo brasileiro tentou fazer acordos ali, não adianta. Ele foi condenado à morte por um pelotão de fuzilamento. Pergunta se depois deste ato teve algum brasileiro que ousou ir à Indonésia tentando entrar com cocaína lá. Não teve mais. Como cristão, eu acredito que sim, há perdão para esse tipo de pessoa. Eu acredito que há salvação mediante a fé em Jesus Cristo, porque é o que a Escritura diz, Jesus Cristo, Ele é amor. Tanto é que Ele salvou um ladrão nos últimos instantes de sua vida. Só que você lembra? De 2 ladrões, Ele salvou apenas um. Ele não salvou os 2, apenas um. E ambos, tanto o ladrão que foi salvo como o que não foi salvo, eles cumpriram a pena de morte. Um ladrão obteve o céu por conta do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Mas mesmo tendo fé e obtendo o céu, ele pagou pelos seus crimes com a sua própria vida. Você lembra o que Jesus falou a respeito disso? Você lembra? Jesus, ele discordou desse tipo de punição. Jesus, ele disse que as coisas não se resolviam daquela maneira. Jesus disse que era necessário mais amor e menos ódio. Sabe o que Jesus disse? Nada. E qual a sua opinião sobre este tema? E qual a sua opinião sobre este assunto? Por favor, deixe aqui embaixo qual o seu comentário, qual a sua opinião e compartilha para que esse vídeo chegue a cada dia mais longe, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.